Olá, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal assinou hoje acordo de cooperação técnica aprovado pelo Tribunal de Contas da União sobre combate à corrupção. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, destacou que o acordo entre as instituições do governo federal e da Justiça vai dar mais eficácia no combate à corrupção. E ainda falando em Supremo, hoje tem sessão plenária por videoconferência com a previsão de julgamento de 6 processos. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Justiça de hoje. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, garante ao deputado federal Aécio Neves acesso integral a colaborações premiadas que o incriminam. O processo apura supostas fraudes cometidas na construção da cidade administrativa, quando Aécio Neves era governador de Minas Gerais. Secretário Estadual de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldi, é preso em operação autorizada pela Justiça. E ainda, STJ mantém nomeação de Sérgio Camargo para a Fundação Palmares. Impedir Sérgio Camargo de presidir a Fundação Palmares, com base em manifestações nas redes sociais, é indevido juízo de valor do ato administrativo. Com autorização da Justiça, o secretário estadual de Transportes de São Paulo e ex-ministro Alexandre Baldi foi preso essa manhã em uma operação da Polícia Federal que investiga desvio de dinheiro na saúde pública. O secretário foi preso na casa dele em São Paulo. A polícia também esteve no gabinete na Secretaria de Transporte Metropolitanos. Além de Baldi, outras 2 pessoas foram presas. Na casa de Baldi, na casa que ele mantém em Brasília, foram apreendidos R$90 mil que estavam divididos em 2 cofres. Foi determinado ainda o bloqueio de bens e valores de mais de R$12 milhões dos investigados. Na operação de hoje, foram cumpridos 6 mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão em 3 estados e no Distrito Federal. O Superior Tribunal de Justiça manteve a nomeação de Sérgio Camargo para a Fundação Palmares. Em novembro, Sérgio Camargo foi nomeado para a presidência da Fundação Palmares, vinculado ao Ministério do Turismo. Mas o Tribunal Regional Federal da 5ª Região suspendeu o ato, com o fundamento de que ele contraria as diretrizes da Fundação, porque Sérgio Camargo tinha vários conteúdos em redes sociais de ideias opostas às diretrizes da Fundação. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, havia suspendido essa decisão, e a Defensoria Pública da União apresentou recurso à Corte, alegando que, apesar da garantia constitucional de liberdade de manifestação e de pensamento, a indicação de um gestor que apresenta ideais absolutamente contrários aos princípios básicos defendidos pela instituição caracterizaria desvio de finalidade. Mas a Corte Especial do STJ entendeu que impedir Sérgio Camargo de presidir a Fundação Palmares, com base em manifestações nas redes sociais, é indevido juízo de valor do ato administrativo. Foi destacado ainda que a nomeação, de livre escolha do presidente da República, preencheu todos os requisitos legais. E há no processo documentos que demonstram a aptidão do presidente da Fundação. E a Justiça adiou para o próximo dia 12 o interrogatório do deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, que estava previsto para hoje. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele autorizou que a defesa do deputado tenha acesso integral a documentos e colaborações premiadas contra ele, referentes à construção da cidade administrativa. A decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal permite que os advogados do deputado federal Aécio Neves, do PSDB, tenham acesso às investigações que já foram concluídas e elementos que estão documentados, entre eles as colaborações premiadas de executivos da Santa Bárbara Engenharia e da construtora OAS. O processo apura supostas fraudes cometidas na construção da cidade administrativa, quando Aécio Neves era governador de Minas Gerais. O pedido de acesso às investigações foi feito pelos advogados do deputado federal à Vara de Inquéritos Policiais de Belo Horizonte, mas foi negado. Após a reclamação no STF, o juiz reconsiderou, mas segundo a defesa, foi dado acesso parcial aos documentos. O ministro Alexandre de Moraes explicou que a súmula vinculante 14 do STF permite o acesso integral às investigações, o que garante o exercício do direito de defesa. Alexandre de Moraes não autorizou, no entanto, que a defesa de Aécio Neves acompanhe as investigações que estão em andamento.
Em maio deste ano, o parlamentar foi indiciado por corrupção e peculato por supostas fraudes na construção da cidade administrativa. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, a obra inaugurada em 2010 custaria 900 milhões de reais, mas o valor total foi de 1 bilhão e 800 milhões de reais. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal validou decisão do ministro Edson Fachin, que restringe operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. Com a decisão, as operações ficam limitadas a casos excepcionais e devem ser acompanhadas pelo Ministério Público do Estado. O órgão é o responsável pelo controle externo da força policial e pode garantir que as ações não coloquem em risco a segurança dos serviços sanitários e humanitários que são feitos nas favelas do Rio. O ministro Edson Fachin é o relator da ação do Partido Socialista Brasileiro contra decretos do governador do estado, Wilson Witzel, que regulamentam medidas de segurança a serem adotadas no Rio de Janeiro. Em decisão provisória, em junho, Fachin havia decidido pela restrição das ações policiais nas comunidades. Agora, no julgamento no plenário virtual, Fachin foi acompanhado por outros 5 ministros. Votaram contra a decisão apenas os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux, que entenderam não caber ao Poder Judiciário a formulação de políticas de segurança pública. E o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu manter as medidas de proteção a indígenas na pandemia. Entre as ações que foram determinadas pela Suprema Corte ao governo federal estão a contenção de invasores em terras indígenas e a garantia de acesso ao sistema de saúde por povos de áreas não homologadas. Com os ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia ausentes, 9 dos 11 ministros votaram. Eles seguiram o entendimento do relator da ação, Roberto Barroso, que em julho já havia determinado ao governo federal a adoção de diversas medidas de proteção a indígenas. Nós não teríamos 2/3 do território que nós temos se não fossem os indígenas. Se não fossem os nossos índios que se declararam aos árbitros dos papas quando havia a disputa do ius possessiones e o ius possedetis. E eles diziam, nós somos súditos da coroa portuguesa. Por isso eu acompanho, louvo e parabenizo o voto brilhante, histórico, que vai ficar para a história do Brasil, do ministro Luiz Roberto Barroso. Entre as determinações do STF ao governo para a proteção de povos indígenas estão criar uma sala de situação para gerenciar o combate à pandemia entre esses povos, com participação de indígenas, fixar medidas para conter invasores nas terras dessas comunidades e garantir o acesso ao sistema de saúde para indígenas que vivem também em áreas não homologadas. Em seu voto, o ministro Ricardo Lewandowski ressaltou a necessidade de o STF determinar um prazo para que o governo federal informe a situação das áreas indígenas. Esta é a oportunidade histórica que o Supremo tem de auxiliar o governo federal e os governos locais a decidir essa questão magna, importante, que se arrasta desde os tempos coloniais, desde a descoberta do Brasil, e que diz respeito não apenas ao Brasil, aos nossos cidadãos, mas à humanidade como um todo. A ação julgada em plenário foi apresentada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em conjunto com 6 partidos políticos. Eles apontam que as falhas e as omissões do governo federal e o alto risco de contágio do coronavírus podem resultar no extermínio de etnias. Com base em dados do Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, durante a pandemia, 623 indígenas morreram, 21.646 foram infectados e 146 povos foram atingidos no Amazonas, no Pará, em Mato Grosso, em Roraima e no Maranhão. E daqui a pouco, os ministros se reúnem para mais uma sessão plenária. Na pauta, 6 processos
Os ministros devem decidir sobre o teto remuneratório, repasse de recursos públicos previstos na lei orçamentária, acesso a cargos públicos mediante aproveitamento e concurso interno e também vai definir posicionamento sobre a participação do amigo da corte. Tudo isso você confere agora os detalhes de hoje à tarde com a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, a Gisele Reis. Amicus curiae é uma expressão em latim que significa amigo da corte. Essa figura é admitida em alguns casos para auxiliar na discussão, permitindo a pluralização do debate constitucional. A Suprema Corte tem admitido o ingresso daqueles que possuem representatividade acerca de determinado assunto e, por essa razão, podem contribuir no esclarecimento da questão discutida. Na sessão de logo mais, o plenário do STF deve decidir se é possível recorrer da decisão que nega o ingresso do amigo da corte. Até o momento, o julgamento está empatado e a decisão final virá com o voto da ministra Carmen Lúcia. Outro tema importante que está na pauta de hoje é sobre a incidência do teto remuneratório previsto na Constituição Federal quando há acumulação de aposentadoria e também de pensão. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que, para fins de teto remuneratório, deve ser considerado o valor de cada parcela recebida individualmente, por serem direitos distintos, garantidos na Constituição e na lei, que se fundamentam em circunstâncias diferentes, sendo que um decorre do exercício do cargo público e o outro da morte do segurado, que contribuiu ao longo dos anos mediante desconto compulsório em seu contra-cheque. O entendimento do STF, neste caso, vai direcionar todas as decisões do Poder Judiciário sobre este assunto. Os ministros também devem concluir o julgamento acerca da constitucionalidade da lei mineira, que permitiu o aproveitamento de servidores da extinta Minas Caixa no Tribunal de Contas de Minas Gerais, sem a realização de concurso público. Já tem 5 votos entendendo que houve ofensa à Constituição. Ainda sobre o tema concurso público, consta na pauta recurso de servidores da Universidade Federal de Minas Gerais, que obtiveram ascensão funcional por meio de concurso público interno realizado após a Constituição Federal de 1988. Eles buscam a manutenção no cargo. E veja a seguir, Tribunal Superior do Trabalho edita ato que institui protocolo para a retomada gradual dos serviços presenciais na Corte. A Constituição Federal ela tem um papel importantíssimo na estruturação do Estado democrático brasileiro, que através dela se define os limites do poder do Estado, garante também os direitos fundamentais do cidadão, também tem o seu aspecto de muita importância, que ela escreve e diz quais são os direitos sociais que o cidadão, que está à disposição do cidadão e qual a forma de custeio, qual a forma de manutenção desse Estado brasileiro. A direção do Tribunal Superior do Trabalho editou o ato que institui protocolo para a retomada gradual dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para a prevenção do contágio pelo novo coronavírus. O ato assinado pela direção do TST foi elaborado a partir dos estudos feitos por uma comissão técnica. Ainda não há data definida para a volta de servidores e colaboradores ao trabalho presencial, mas, de acordo com o protocolo, o restabelecimento será feito por etapas. O regime presencial será retomado inicialmente nos gabinetes dos ministros e nas unidades que executam atividades essenciais, com presença limitada a 30% dos servidores ao longo da jornada. A segunda etapa estende a medida para todo o tribunal, com presença limitada em até 50% do quadro de cada unidade, com a possibilidade de realizar sessões de julgamentos das turmas. O limite será elevado gradualmente para 70%, com sessões presenciais para os demais órgãos julgadores, e na etapa final, haverá a possibilidade de retorno integral das atividades em regime presencial. As atividades em meio remoto, que não comprometem a produtividade, deverão continuar até que seja plenamente restabelecido o regime presencial.
Durante o processo de retomada, serão exigidas regras de distanciamento social e medidas preventivas, como o uso obrigatório da máscara, medição de temperatura, redução do número de pessoas no elevador, entre outras ações. Quem fizer parte dos grupos de risco deverá continuar em trabalho remoto até que seja possível voltar com segurança. No caso de um novo agravamento da pandemia, a presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, poderá determinar o retorno às etapas anteriores. E continua a série sobre inclusão e acessibilidade. Confira os detalhes com a repórter Daniela Ramalho. Desta vez, o tema vai ser a luta pelos direitos da pessoa com deficiência. É mais uma live da série Webinários sobre Inclusão e Acessibilidade, que é promovida pela Rede de Acessibilidade do Judiciário e tem o apoio do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais Superiores e da Secretaria de Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental do Tribunal Superior Eleitoral. Desta vez vão participar do evento a conselheira municipal dos direitos da pessoa com deficiência do Rio de Janeiro, Isabel Maior, a coordenadora executiva do Amancá Instituto de Pesquisas, Marta Gil, a colaboradora do Instituto Meta Social, Patrícia Almeida, e o procurador do Ministério Público de Contas junto ao TCU, Sérgio Caribé. Para participar é só se inscrever pelo portal do TCU na internet. As inscrições são gratuitas e abertas à sociedade em geral. A live vai ser hoje às 5 da tarde e será transmitida pelo canal do Tribunal de Contas da União no YouTube. E veja a seguir, instituições da Justiça e do Poder Executivo assinam no Supremo Tribunal Federal acordo de cooperação de combate à corrupção no Brasil. Já já. Gostaria de destacar a importância da nossa Constituição Federal de 1988, que concretiza os direitos fundamentais, inspirada, influenciada pela Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Um desses direitos fundamentais está presente no artigo 225 do texto constitucional, que trata do meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é a Justiça Comum que deve julgar a ação de dano moral de cliente por causa de greve de funcionários de banco. O aposentado entrou na justiça contra uma instituição financeira com pedido de indenização por danos morais e materiais porque foi impedido de sacar a aposentadoria dele em função de uma greve do banco. No julgamento, a Justiça do Trabalho em primeira instância questionou um conflito de competência. No entendimento da primeira vara de trabalho de Ribeirão Preto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deveria julgar o caso. Já o TJ apontou que a competência para processar e julgar todas as ações relacionadas ao exercício do direito de greve, inclusive aquelas que buscam reparar danos sofridos por terceiros, é da Justiça do Trabalho e reconheceu sua incompetência. No STJ, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino declarou a competência da Justiça Comum de São Paulo para o julgamento do processo. Para o ministro, a questão não envolve a discussão sobre relação de trabalho, portanto, não poderia atrair a competência da Justiça Especializada, como prevê a Constituição Federal. Instituições da Justiça e do Executivo assinam no Supremo Tribunal Federal acordo de cooperação de combate à corrupção no Brasil, especialmente em relação aos acordos de leniência. O Acordo de Cooperação Técnica de Combate à Corrupção no Brasil foi aprovado de forma unânime pelo Tribunal de Contas da União na última quarta-feira. O objetivo é ajustar os procedimentos internos das instituições para adequá-los aos procedimentos de atuação conjunta, especialmente em relação aos acordos de leniência. Assinaram o acordo a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça e o Tribunal de Contas da União. O ministro da Justiça ressaltou a importância dos acordos de leniência para o combate à corrupção. A lei anticorrupção e o acordo de leniência é o melhor instrumento de prevenção e combate à corrupção da história do nosso país. Nós temos inúmeras vantagens, ao mesmo tempo um número maior de elementos de prova, melhores índices de recuperação de ativos,
um compromisso das empresas celebrantes com a integridade e o compliance e, acima de tudo, uma perspectiva de uma política nacional de integridade através desse instrumento. O presidente do Tribunal de Contas celebrou o acordo de cooperação que está sendo discutido desde o ano passado pelas instituições. Hoje nós ordenamos as nossas boas intenções, ordenamos o esforço que cada um fazia individualmente, sem saber até onde ia e terminava o direito do outro. Talvez este tenha sido o mais importante acordo de colaboração que participei em toda a minha vida pública nesses anos todos de política, porque todos nós estamos olhando para o mesmo lugar, com o mesmo objetivo, colocando tudo que nós desejamos de bom para esse país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, destacou a importância da união institucional para a missão de combater a corrupção no país. Se trata de algo extremamente importante para que nós tenhamos um mínimo de consenso básico, tendo em vista as perspectivas do combate à corrupção. A possibilidade de que se estabelecesse uma concorrência ou desinteligências em torno dessa temática acabava por prejudicar os esforços sempre bem-vindos naquilo que é uma missão de todos os órgãos que estão incumbidos desta tarefa. O presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça considerou a assinatura do termo como um marco para aperfeiçoar tudo que está previsto na lei anticorrupção. No entanto, como resultado de diferentes interpretações, as empresas que poderiam se beneficiar do Instituto não conseguiam ter garantia de que o acordado seria realmente observado e, com isso, trazendo insegurança jurídica. Em razão disso, muitas vezes, o Judiciário e o próprio Supremo Tribunal Federal foram chamados a dirimir conflitos envolvendo a aplicação dos acordos de leniência por distintas autoridades administrativas e diferentes interpretações da lei. Daí a necessidade de um acordo em que as instituições envolvidas encontrem meios de evitar sobreposições e conflitos, antes que o desentendimento entre elas desencadeie a busca por soluções jurisdicionais. E ressaltou um aspecto importante do acordo. Além de ser um acordo que vai dar mais eficácia, celeridade e transparência no combate à corrupção, o acordo de cooperação sobre acordo de leniência não cria nem retira competências, pois elas decorrem da Constituição e das leis. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde para você.